Fala trader, tudo bem? Você provavelmente já viu esses gráficos de opções pela internet. Só que você fica confuso com esses gráficos e não sabe exatamente o que ele quer dizer para você. Bom, nesse vídeo eu vou te ensinar tudo sobre o gráfico de payoff. Como é que você vai conseguir ver a estratégia que você está montando e você conseguir simular o quanto que você pode ganhar e quais os riscos associados utilizando esse gráfico das opções. Eu vou te ensinar então uma forma simples para você estar fazendo isso utilizando opções.net.br e como você vai conseguir ter muito mais lucro e diminuir o seu risco no mercado de opções. Então, dominando o gráfico de opções, você não precisa saber mais nada, tudo vai ficar muito claro para você. Beleza? Vamos até o final desse vídeo. Vamos embora. Você já estourou um morteiro ou um rojão em época de ano novo, feriado, etc e tal? Primeira coisa que você tem que fazer é você pegar o rojão, se afastar da galera, um isqueiro na mão, e você vai apontar para onde você vai disparar, você vai ligar o seu isqueiro e você vai esperar o estouro, e já é previsto que ele vá subir, pá, 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 pá. Então, é assim que você lança um rojão. Agora, no mercado de opções, por que as pessoas elas pegam um rojão, não sabem para onde estão mirando, não sabem se é para frente ou é para trás, você pode levar o rojão na sua cara. Então, o mercado de opções tem as suas particularidades. Você entender sobre os direitos, sobre as obrigações das opções, porque afinal de contas, as opções são derivativos. Então, se você não sabe utilizar o mercado de derivativos, é melhor você aprender. Aqui no meu canal eu ensino bastante. Se você não me conhece ainda, me chamo Felipe Figueira. Eu sou mentor e também sou investidor na Bolsa Brasileira e Americana também. Então, se você quer aprender mais sobre opções, para você disparar o rojão na direção certa e ter mais lucratividade, se inscreve nesse canal e ativa as notificações. Hoje vamos falar sobre o gráfico de payoff das opções e como é que ele vai conseguir te ajudar a você entender melhor, estudar melhor as opções. Eu posso te falar que eu, como trader de opções, eu realmente só aprendi quando eu olhei o gráfico de opções para entender a passagem do tempo, vai danificar a posição ou vai ser benéfico? A volatilidade, o aumento da volatilidade vai ser benéfico ou vai ser ruim? Quanto que eu posso ganhar ao longo do tempo? Então, são respostas que a gente consegue encontrar no gráfico de payoff, que é super simples, e eu vou te ensinar na prática como montar tudo certinho. Mas espera aí, Filipão, gráfico de opções? Eu já abri o gráfico de opções e eu não entendi nada. Bom, vamos com calma. Primeira coisa, qual é a diferença entre o gráfico das opções e o gráfico de payoff, que a gente vai focar daqui para frente? Se você abrir uma opção, essa opção que está aparecendo aí na tela da Petrobras, você consegue verificar que não tem informações importantes para a gente, né? A gente tem uma opção de forma caótica, ela vai subindo, vai descendo, as gregas vão sendo precificadas. Então é muito difícil você ter uma análise olhando o gráfico da opção em si. Mas, Filipão, você não falou para a gente dominar o gráfico das opções nesse vídeo? Não, calma lá. O que você vai dominar nesse vídeo é esse gráfico que está aparecendo aí, que é o gráfico de payoff, tá? Esse aí, ele tem o preço da opção pelo preço da ação, tá? Então, a sua estrutura, o quanto que ela vai estar ganhando ou perdendo, né? Ali, vertical, meu editor vai estar ressaltando ali. E você tem ali no eixo, né, horizontal, você vai ter o preço da ação. Então, fica bem claro para você o quanto que você pode ganhar conforme a sua estrutura ela for mexendo. O que está aparecendo aí é aquela opção anterior, beleza? O gráfico dela ao longo do tempo, né? O slide anterior. Esse aqui agora é o gráfico de payoff e é esse que você tem que dominar para ter consistência nesse mercado. Não adianta você querer viver das suas operações como trader de opções sem você fazer uma boa análise, meu amigo. Você tem que fazer uma boa análise e você analisar o payoff é fundamental e é a forma que eu considero mais prática para você colocar em prática isso daí. E o trader de opções ele costuma ser bastante criativo nas suas estratégias. Você não necessariamente vai estar montando uma opção só. Você pode somar uma compra de call com uma compra de put, uma venda de put, você cria um ratio, você consegue somar componentes e tudo isso aí vai estar num gráfico de payoff só, né? O global dessa estrutura que você monta. Então, o gráfico de payoff ele é uma mão na roda para você que é trader de opções. Bom, vamos agora falar sobre essa compra de call a seco, esse exemplo desse gráfico de payoff que eu considero o mais simples. Você entendendo ele, você vai entender também as estruturas que eu vou na prática com você também aqui no opções.net.br. Mas olhando esse slide aqui do meu lado, veja que você fazendo uma compra de call na Petrobras, você paga um prêmio
né? Então você tem ali um débito na sua conta, você paga para ter um direito, tá? Então isso aí fica bem claro no momento que você vê aí que a sua curva do vencimento ela está abaixo do valor que está. No strike atual, que é o preço, né? No preço atual ali da ação, se ficar parada a ação, você vai perder o seu dinheiro. Então, a ação ela tem que subir ao longo do tempo. No caso de uma compra de call no dinheiro, no strike at the money. Então é assim que se comporta uma compra de call a seco, beleza? Lembre-se sempre, meu editor vai ressaltar aí, o eixo vertical é o quanto você vai estar ganhando, quanto você vai estar perdendo na estrutura. Nesse caso, a estrutura é uma opção só, beleza? Então, vai passando ao longo do preço da ação, né? Isso aí não é o tempo que está no eixo X aí. O meu editor está ressaltando agora esse eixo é o eixo que é o preço da ação. Então, conforme a ação for subindo, o preço vai se encaminhando o quê? Para a direita, beleza? No que ele vai encaminhando para a direita, você vai ganhando. Olha como é que a curva vai subindo ao longo do tempo. Lembrando que isso aí é no vencimento. Esse verdinho é no vencimento e o azul é a curva verdadeira. Ela que nós, traders de opções, operamos é essa curva azul que você está vendo aí, esse payoff, tá bom? No vencimento é esse verde. Então, essa curva, você tem que entender isso aqui, ó. Essa curva azul, ela vai se aproximando da verde conforme o tempo vai passando. Vai ficar bem claro para você quando eu for mostrar na prática, mas essa é a compra de call a seco. Agora, esse outro exemplo que está aparecendo aí já é uma estrutura, entendeu? Você tem uma compra de call a seco, mas você também vende uma call com strike acima, criando o quê? Uma trava de alta com call. Então, você não tem mais só uma compra de call, você tem uma compra de call com outra venda de call acima. Então, não é mais aquela estrutura somente subindo. Você limita a sua alta. Olha só como é que não é infinito, né? A compra de call, se o ativo for subir 40%, você ganha muito dinheiro. Na trava, você limita, né? Você aceita ganhar menos na alta do ativo, uma alta moderada, para você ter uma estrutura com menos problemas com passagem do tempo, um θ menor. Entenda que aí na trava você está travado no loss e está travado no gain também. Então você abre mão caso a ação suba demais, que você está vendendo uma call também, de forma que você fica como se fosse com um S ao contrário, tá? Existe também a trava de baixa, existem 4 tipos de trava, mas esse caso eu trouxe da trava de alta com call para você ver a diferença que você vê no gráfico de payoff a estrutura, você vê as duas opções somadas, quais são os direitos e obrigações das duas juntas, o quanto que você vai ganhar e qual é o seu risco na operação. Então agora na minha tela você está vendo opções.net.br e nele você consegue fazer essas análises do gráfico de payoff. Recomendo você utilizar ele, porque o Profit Pro ele não te dá uma precisão de análise, beleza? Diferente da Bolsa Americana, que você analisa tudo, por exemplo, da TX3, mas enfim. Você consegue utilizar então aqui, ó, opções.net.br/opções, aí você vem em simulador, beleza? Você vai clicar em simulador, vai abrir essa aba aqui. Então, eu tô aqui olhando Petri 4, coloquei aqui Petrobras, Petri 4, e aí vamos lá. Eu tô com essa compra de call, que foi a que eu elucidei com você, né, há um tempo atrás, mas a gente consegue fazer a simulação que a gente quiser, tá? É só você ir clicando aqui nesse maisinho aqui, pá. Aí você vem aqui e você vai fazer o quê? Uma venda, por exemplo, de put da Petrobras no strike no dinheiro. Não estou exemplificando o melhor vencimento, qual vencimento fazer. Considere, olha, a regra de bolso, pelo menos aí um mês de vencimento, não importa a estratégia, já é pelo menos alguma coisa. Não queira se meter nas semanais se você não sabe o que você está fazendo, tá? Então, por exemplo, você consegue clicar, ó, vencimento 16/8, né? Dá quase um mês aí de vencimento, né? Você bota o strike ali no dinheiro, né? Mais pra gente simular aqui tudo certinho, né? Então, 37,43... Pronto, esse aqui seria um strike no dinheiro. Então, se eu for estar, então, vendendo 1000 puts da Petrobras, eu estaria coletando, por exemplo, R$1.000 já de antemão, né? Então, prêmio interessante para menos de um mês aí de que você tem de operação, né? Então, esse é o gráfico de payoff, é nele que a gente vai focar a partir de agora, tá? Falamos da compra seco, falamos de trava, e agora eu vou exemplificando aqui com você, na prática, uma venda de put, que é uma estratégia que eu acho muito bacana para quem consegue analisar a ação corretamente e ver ela voltar a subir, né? Então, por exemplo, tô aí com a Petrobras, vamos dar um zoom aqui, beleza. Então,
esse é o gráfico de payoff da nossa Petri 4, no caso uma put da Petri 4, né, em que você tem ali um vencimento para um mês, tá bom? Temos aqui uma situação importante em que aqui é o quanto você ganha e o quanto você perde na sua estrutura total, né? Eu vou adicionar outras pernas aqui para ficar claro para você. Mas olha só, aqui é a sua estrutura, quanto que você ganha na venda da put, que só tem ela por enquanto. E aqui é o preço da ação, olha só, esse aqui é o preço da Petrobras, esse aqui não é a passagem do tempo, né? Então aqui você consegue ver que essa curva azul, beleza? Ela vai se aproximando dessa curva verde, ou seja, se a Petrobras ela ficar parada no preço que ela está aqui agora, ó, 37,43, lá no vencimento, você vai embolsar todo o seu prêmio, né? Ou uma grande parte do seu prêmio você vai estar embolsando, 71% do seu prêmio em coisa de menos de um mês, né? Então, bem bacana, você consegue simular essa passagem do tempo, conforme o tempo for passando, para diferentes volatilidades, olha como é que vai se aproximando daquela quina que a gente visualizou lá, né? Então, no vencimento, vira aquela quina. Então, esse é o gráfico de payoff, por exemplo, aí, de uma estrutura que é a venda de put no dinheiro. Agora, poxa, Filipão, quero ver a influência da volatilidade implícita. Como é que é essa influência, então? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, por exemplo, um strangle vendido, né? O strangle vendido é uma estrutura que você vende volatilidade. Então, é bom você entender a volatilidade porque ela é mandatória aí no trade, beleza? Então, não é uma venda de put no dinheiro. Vamos dar o quê? O strike da nossa opção. Então, vou colocar um strike abaixo, vou botar aproximadamente 34,75, beleza? E também vou estar vendendo uma call, né? Estou exemplificando aqui com 1.000 unidades aí da Petrobras, no mesmo vencimento, um strike acima, né? Então, se Petro está a 37, vou lançar algo como 40. Algo como R$40, eu vou aqui na régua, beleza, R$40. Então, esse aí é um strangle vendido que você consegue fazer na Petrobras. Tem uma alta taxa de acerto, né? Então essas duas opções vendidas, elas dão esse gráfico, né, de payoff que você está vendo aí na tela, beleza? Então no vencimento, se a Petro ficar ali entre R$40, que é o strike da call, e os 35 aproximadamente, que é o strike da put, então você embolsa todo o prêmio, cara. Então é uma estrutura que, ao passar do tempo, você vai acumulando dinheiro. Isso é essencial para você que é trader de opções, tá bom? Qual é o impacto, então, da volatilidade? Vamos variar a volatilidade aqui. Então, a gente tem ali certinho, né, o dia do vencimento é aquela quina verde que você está vendo ali, e olha a nossa curva azul subindo conforme a vol vai caindo, beleza? A vol vai caindo, olha como é que você vai começando a lucrar e ela se aproxima ali do verde e ela fica igual àquela curva verde, né? Claro que não está naquele zoom perfeito, mas você consegue visualizar, ó, que se a estrutura ela for subindo a volatilidade pelo lado contrário, você não se dá bem. Por isso que é essencial você dominar o gráfico de payoff e você mexer aqui no opções.net.br para você saber qual é o impacto da volatilidade. Ah, se eu quero que a volatilidade caia, então eu preciso armar com a vol alta, é mais seguro para mim. Exatamente. Esse tipo de conclusão que você tira simulando as suas operações e dominando esse gráfico de payoff, tá? Você consegue estar adicionando o quanto você quiser aqui de estrutura. Ah, agora eu vou comprar uma call aqui, 17 dias, bem fora do dinheiro para proteger o meu strangle, né? Então eu vou, por exemplo, comprar uma 41,25 só para me proteger. Você então vai ter como se fosse um put condor que se fala, né? Aí você consegue estar vendo essa estrutura aí que está na tela. É um strangle, beleza? Só que tem uma call comprada protegendo-se caso o ativo dispare muito. Muita gente tem medo de operar vendido em call descoberto e você tem, por exemplo, put condor, que você abre mão do pequeno, né, do lucro pequenininho para você ter uma proteção. Então, você vai adicionando as suas estruturas e vai mudando o gráfico de payoff. Então, para cada estrutura, você tem ali um gráfico diferente. Essas quinas, geralmente, elas são os strikes das opções que você está operando, né? Então, bem simples de você estar vendo, batendo o olho e sabendo exatamente a influência tanto do tempo quanto da volatilidade. Essencial dominar isso daqui. Mete o brasa lá na opções.net.br e domina esse gráfico já. Umas observações aqui. O gráfico de payoff, ele não funciona tão bem quando a gente está lidando com contratos de vencimentos diferentes. Por exemplo, a trava de linha, uma trava diagonal,
né, você consegue observar que ele não dá a precisão toda, porque ele está trabalhando em vencimentos diferentes e que o Vega é diferente e a volatilidade vai mexendo, não é tão bom, beleza? Mas você fazer isso em contratos todos no mesmo vencimento é muito bom, muito interessante você simular, fazer os seus testes aí no gráfico de payoff ali das opções. Onde é que encontra então as oportunidades? Não é nesse gráfico, esse é um gráfico para você já simular e montar a sua estratégia, por exemplo, num Profit, um FlexCan, no PNT, no robô que você se sentir mais confortável, né? Mas você tem que encontrar oportunidades pelo gráfico, análise gráfica, foco bastante aqui no meu canal e também no meu treinamento, que é a mentoria do Trader Raiz. Lá a gente encontra oportunidades tanto do ponto de vista gráfico quanto volatilidade, que eu estou operando, compartilho com meus alunos. E importante também ver a volatilidade implícita, que também tem lá no opções.net.br, você tem um ranking da volatilidade. Costuma subir quando a ação cai muito ou quando tem um balanço para sair. Então, assim, são insights que eu estou trazendo para você profissionais, que ninguém fala por aí no YouTube não, meu amigo. Isso aqui eu estou trazendo para você uma forma profissional de você operar opções e ter consistência ao longo do tempo. Porque consistência é você fazer a análise correta e você utilizar a estratégia certa, né? Juntando esses dois, análise e estratégia, e lógico, não estou falando aqui de mentalidade nesse vídeo, mas claro, você tem que planejar e executar o seu plano. Você não pode dar para trás, não pode ser muito agressivo, mas boa análise e você também tendo a estratégia certa, você vai ter consistência ao longo do tempo. E agora, sempre que você for armar uma estratégia de opções, você vai pensar de forma diferente, de forma mais tática, você já vai saber o quanto você pode lucrar, quais são os riscos, por exemplo, na venda de put, se o ativo for caindo, ele vai caindo, você vai tomando prejuízo, a não ser que você tenha cobertura, é uma estratégia ganha-ganha, entendeu? Então, espero que eu tenha te ajudado a entender melhor sobre o gráfico das opções, como você de fato aí analisar esse gráfico para tomar a decisão correta, entender mais sobre opções e ganhar mais dinheiro. Espero então que você tenha gostado desse vídeo, bota um like nele aí se você gostou e te vejo nesse próximo que estiver aparecendo aqui. Aqui foi Felipe Figueiredo, mais um vídeo, um grande abraço, valeu!